Vamos lá, gente, comentar aí a provinha da Unicamp, aí a segunda fase, último vestibular 2019. Então, pessoal, 6 questões, né? Matemática aí teve 6 questões. A primeira questão, uma questão relativamente simples, ele dava um gráfico, a gente tinha que pegar as informações do gráfico e fazer uma continha ou outra, aí nada demais, então uma questão bacana para começar, para aquecer, né? Segunda questão, uma questão de probabilidade, onde você no item A basicamente era listar as possibilidades, né? Então não tinha muitos mistérios. No item B era aquela questão clássica de dado viciado, né? Então você tinha que somar as probabilidades e igualar a 1, né? Que é o total, então também é uma questão bem recorrente, né? Aí a questão 9 é uma questão de funções, essa já tinha uma novidadezinha no item B. O item A era só resolver uma equação, mas o item B tinha que demonstrar, né, que P e Q não podiam ser ambos inteiros. Se você substituísse ali o P e o Q na expressão da função, você ia chegar numa expressão, né, e ia chegar que P mais Q tinha que ser igual a 1,5. Aí não tem como, né? Dois inteiros somados dando 1,5. Então, um prove que, assim, aparentemente, nossa, assusta, mas é simples, né? Você não pode ter dois inteiros somando dando 1,5, né? Soma de inteiros é inteiro. A gente fala aí que o conjunto dos inteiros ele é fechado, né, em relação à adição. Quando você soma dois inteiros, dá sempre inteiro. Aí a questão 10 é uma questão de geometria analítica. O item A, você tinha que achar a equação de uma reta dados dois pontos, então uma questão aí tranquila, né? E depois fazer a intersecção da reta que ele deu com a reta que você achou. Então um sisteminha aí 2x2. E o item B, achar a equação de uma circunferência dado o diâmetro. Então você tinha dois pontos do diâmetro, fazia o ponto médio, né, para achar o centro, e aí a distância do centro até um dos pontos, para achar o raio. Quer dizer, bem tranquilinha essa questão aí de geometria analítica. Esse tema é um tema que o examinador pode dificultar muito quando ele quer, nesse caso foi tranquila, né? Aí a questão 11 já é uma questão um pouquinho mais puxada, né? Então, no item A você tinha que resolver uma equação envolvendo aí duas matrizes, tá? Na verdade, achar valores de A e B, né? Multiplicar matriz e tal, um pouquinho chatinho as contas, né? E no item B, aí envolvendo trigonometria, aí um pouquinho mais chatinho, já envolvendo trigonometria, aí a coisa podia complicar um pouco se você não tivesse atenção, né? Mas aí uma questão já mais exigente que as anteriores. E a questão 12, né? Uma questão também tradicional, cobrando basicamente fórmulas, né? Então a fórmula do volume do cilindro, a fórmula da área superficial, área total, né? Tomar cuidado para não confundir a superficial com a total, tinha que considerar as bases também. E depois o fato de a gente ter uma progressão geométrica, né? Então isso aí dava um temperinho na questão, né? Então usar a progressão geométrica e você usava um Pitágoras para relacionar o 2Rs, o H e o D, né? No geral, pessoal, uma prova bem justa em relação à dificuldade, é o que se espera mesmo do exame de segunda fase, tá? Bem abrangente, a Unicamp só tem 6 questões de matemática e conseguiu cobrar bastante coisa. Às vezes o item B com um pouquinho mais, né? Por exemplo, essa questão de geometria espacial, no item B já tinha progressão geométrica, a questão de matrizes, no item B tinha um pouquinho de trigonometria. Então a prova aí, mesmo com a limitação da quantidade de questões, trazendo bastantes assuntos, e o que é bom, né? Porque aí valoriza tudo que você estudou aí, não prejudica, depois você fala, nossa, eu estudei tanto aquilo, não caiu, né? Então uma prova bacana, uma prova justa. Espero que você tenha tido um bom resultado, esteja contente aí com o seu resultado e um excelente exame para você amanhã que vai fazer o último dia de prova aí da Unicamp. A gente se vê, até uma próxima. Tchau, tchau.